Olá, treineiro! Seja bem-vindo a mais uma aula de Controle Tecnológico de Agregados. Questões comentadas. Bem, para a nossa primeira questão comentada de hoje, nós temos a seguinte questão elaborada pela CESP-SEBRASP para o órgão Polícia Federal, cargo Perito Criminal, aplicada no ano de 2018. Que nos fala: o diagrama de ocorrências apresentado na figura precedente, ou seja, nessa figura, mostra esquematicamente as ocorrências de materiais de um projeto hipotético de construção de uma nova rodovia federal, com extensão de 80 quilômetros e projetado o número n de 5 vezes 10 elevado a 7. E continua: foram indicados no projeto executivo diversos empréstimos concentrados lateralmente na faixa de domínio da rodovia, 3 areais distintos com distância de transporte menor que 10 km do eixo da rodovia. Uma pedreira do lado esquerdo, a 9,3 km da estaca 425. A usina e o canteiro de obras posicionados na estaca 240, do lado esquerdo. E uma única jazida de cascalho, a 25,5 km do início do trecho, caracterizada com expansão de 1% e ISC de 75%. Quanto à drenagem de águas pluviais, o projeto em questão prevê, entre outras soluções, a instalação de drenos profundos em alguns pontos da rodovia. Com base nas informações apresentadas, julgue o item que segue. O item que a gente tem que julgar é o seguinte: o ensaio de compactação utilizado para caracterização dos materiais tipo pavimentação é o Proctor intermediário, correspondente a 12 golpes com soquete padrão. Para a verificação do índice de suporte Califórnia, o ISC, do material submetido a esse ensaio. Bem, então para responder a essa questão, nós precisamos relembrar os conceitos e características do ensaio de compactação. E para isso, a banca ainda pergunta: essa afirmação está certa ou está errada? Bem, como nós vimos, nós temos que relembrar o que é o ensaio de compactação. E ele nada mais é do que a relação do teor de umidade versus a massa específica aparente seca do material do solo que está sendo analisado. Esse ensaio é realizado a partir da aplicação de golpes dentro de golpes dentro não, né? De golpes no material que está sendo analisado para a formação do corpo de prova. E esse corpo de prova ele é feito por camadas, normalmente em 3 camadas de mesma espessura. Para isso, esses golpes são feitos utilizando soquete padrão, que sobe a uma altura de aproximadamente 45,72 centímetros e despenca até o contato com o solo. Mas o ensaio de compactação Proctor não é um tipo de ensaio só. Da mesma forma que no pavimento nós temos várias camadas, no ensaio de compactação nós vamos ter vários tipos também, de acordo com com a quantidade de camadas do pavimento. Logo, no ensaio de compactação Proctor, nós temos 3 tipos distintos de ensaio. O que varia entre eles é apenas a quantidade de golpes, ou seja, a energia aplicada no material a ser testado. Quais são esses 3 tipos? O Proctor normal, onde são aplicados 12 golpes. O Proctor intermediário, onde são aplicados 26 golpes. E o Proctor modificado, onde são aplicados 55 golpes. Muito bem, depois de nós termos feito essa análise e rememoração, vamos analisar a questão. O ensaio de compactação utilizado para a caracterização dos materiais de pavimentação é o Proctor intermediário, correspondente a 12 golpes com soquete padrão, para a verificação do ISC do material submetido a esse ensaio. Bem, a gente viu que o Proctor intermediário ele realmente existe, porém ele não usa 12 golpes, mas sim 26 golpes. Logo, a resposta para essa questão é errado. Tranquilo?
Então vamos para a próxima questão. A próxima questão também é elaborada pela CESP-SEBRASP, porém agora para o cargo de perito criminal da CEGESP Alagoas, aplicada no ano de 2013, e fala: em diversos projetos de engenharia civil, é fundamental que os engenheiros civis conheçam as propriedades do solo. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir. O ensaio de compactação Proctor é empregado para determinar a massa específica seca máxima de compactação e o teor de umidade do solo. E fala: esta afirmação está certa ou está errada? Bem, dando continuidade ao que nós acabamos de estudar na questão anterior, nós vamos ter que o ensaio de compactação nada mais é do que a relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente seca, conforme a norma DENIT 164 de 2013. E ele é dividido em 3 tipos de ensaio diferentes: o Proctor normal, o Proctor intermediário e o Proctor modificado. Como a gente viu, a diferença entre esses 3 tipos de ensaio nada mais é do que a quantidade de golpes dado no material para ser realizada sua compactação e seus ensaios futuros. Para cada ensaio, nós temos uma quantidade de golpes, desde uma menor quantidade de golpes, uma menor energia aplicada, até uma maior energia aplicada, ou seja, desde o Proctor normal até o Proctor modificado, respectivamente. Como nós vimos, o Proctor normal são 12 golpes. Então, ele é utilizado para ensaios de áreas de camadas de subleito, onde ele recebe menos energia do tráfego, do fluxo de carros da rodovia. Já o Proctor intermediário, ele é utilizado para ensaios de subbase, que já recebe uma quantidade maior de energia aplicada, de carga, de esforço, devido à sua proximidade com o pavimento. E por fim, o Proctor modificado, que é utilizado para a base, e esse sim recebe toda a energia do fluxo de veículos da rodovia, já que ele é a primeira camada após o pavimento propriamente dito. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos analisar aqui a questão. A afirmação, na verdade. Ela fala: o ensaio de compactação Proctor é empregado para determinar a massa específica seca máxima de compactação e o teor de umidade. Desculpa, gente. E o teor de umidade ótima do solo. E essa resposta está correta. Tá chegando a hora, hein? A prova do DENIT está perto. E para isso, a minha treina está preparando uma grande sequência de lives entre os dias 12 e 16 de fevereiro para poder fazer uma grande revisão final e a gente ir junto poder estudar os principais conteúdos que estão aí em vias de serem completos na prova. Beleza? Não perde essa oportunidade não. Clica no link aqui embaixo e garante já a sua vaga. Te espero lá nas lives, viu? Fui! Vamos para a próxima questão. O ensaio CBR, também chamado de Índice de Suporte Califórnia, é adotado em obras rodoviárias com o objetivo de avaliar a porosidade das rochas, a fluidez dos cimentos asfálticos, a umidade relativa dos solos ou a resistência mecânica dos solos. Bem, até a questão anterior nós estávamos vendo o ensaio de compactação. Agora é como se nós tivéssemos dado um passo a mais e agora a gente está vendo o ensaio de CBR, ou Índice de Suporte Califórnia, ISC. E o que seria esse ensaio? Quais são as etapas para a gente chegar na resposta, no resultado que a gente precisa confrontar com o projeto para ver se aquele material pode ser utilizado na obra? Vamos lá ver isso? Então vamos lá. Esse ensaio nada mais é do que a resistência do solo que a gente está estudando em comparação à resistência de uma brita padrão. Quantas vezes o nosso solo, quantos por cento a resistência do nosso solo é em comparação a essa brita padrão. Por isso que o CBR normalmente é dado em porcentagem. Por exemplo, para a base, o CBR tem que ser de 100%, por causa dessa relação que ele representa. Tranquilo? E para a realização do ensaio de CBR, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um ensaio de compactação, aquele que a gente acabou de estudar em 2 questões, o ensaio de Proctor. O ensaio de Proctor nos dará a curva de compactação. Essa curva de compactação nada mais é do que as características da relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente seca. Conceito do ensaio.
Depois que a gente tem essa curva de compactação, depois que a gente faz o ensaio de compactação, a gente pega a amostra e imerge ela em água. Essa imersão em água vai servir para que a gente analise a expansão da água. Caso esse solo lá na rodovia tenha contato direto com a água, o que ocorrerá com ele? Será prejudicial? Aparecerá alguma patologia? É para isso que serve esse ensaio. O próximo é o ensaio de penetração. Esse ensaio de penetração tem como objetivo único e claro determinar a resistência daquele solo, de acordo com o ensaio de compactação e a característica da expansão que ele teve. Mas não é só retirar ele da água e fazer o ensaio de penetração. A gente precisa deixar ele durante conforme a norma DENIT 172/2016, a gente precisa deixar aquele material exposto ao ar ambiente para que ele escorra e a maior parte da água saia, e aí sim possa ser feito o ensaio. Depois do ensaio de penetração, nós vamos ter a relação entre a resistência do solo e a resistência da brita, ou seja, apenas após o ensaio de penetração é que a gente vai ter o Índice de Suporte Califórnia, ou CBR, que é a questão que a gente está analisando. Depois isso, nós teremos o Índice de Suporte Califórnia para apenas uma amostra. Depois disso, a gente vai pegar todas as amostras e vai fazer o Índice de Suporte Califórnia das amostras e gerar o gráfico de resistência, o gráfico de Índice de Suporte Califórnia. E a partir desse gráfico, a gente vai ter o Índice de Suporte Califórnia daquela amostra. Tranquilo? Então vamos lá. O ensaio CBR, também chamado de Índice de Suporte Califórnia, é adotado em obras rodoviárias com o objetivo de avaliar o que a gente acabou de ver? Muito bem, a resistência mecânica dos solos após o ensaio de penetração. Perfeito. Vamos para a próxima questão. Agora nós temos uma questão elaborada pela FEPESE para o órgão Companhia de Águas de Joinville e o cargo de analista de engenharia civil. O ano de aplicação dessa prova foi 2023. E a questão fala: nos serviços de pavimentação, antes de iniciarem os serviços de base e subbase, e sempre que houver mudança da procedência dos materiais, devem-se executar alguns ensaios. Por exemplo, o método para avaliar a resistência do solo à penetração de um cilindro padronizado com relação à penetração de uma brita padrão é denominado. Muito bem. Esse ensaio nada mais é do que o ensaio que nós acabamos de ver. Nós teremos um cilindro padrão que penetrará numa amostra de solo e será comparado à resistência de uma brita padrão. Esse ensaio, então, é o Índice de Suporte Califórnia, ou ensaio de CBR. De todas as alternativas que nós temos para essa questão, a resposta correta é a alternativa A. Muito bem. Lembrando que esse cilindro padrão, ele faz parte de todo um complexo. E esse complexo é a prensa hidráulica, que faz o ensaio de CBR. Específico para o ensaio de CBR. Tranquilo? Nossa próxima questão. Elaborada pela banca Quadrix para o cargo de agente de fiscalização de edificações de construção civil para o órgão CRT-04, aplicado no ano de 2021. E fala: a compactação dos solos é utilizada em diversos tipos de obra, sobretudo na pavimentação. Acerca do controle tecnológico da compactação dos solos, julgue o item. Um dos processos mais utilizados para se aferir a compactação de campo é o speed test, que determinará o peso específico atingido. Muito bem, a gente viu que para compactação a gente depende principalmente da massa específica à parede seca e do
teor de umidade. Muito bem. Ou seja, quando a gente faz o ensaio de compactação, a gente vai determinar qual é a umidade ótima para que a compactação seja aquela definida em projeto. Quando a gente vai para o campo, no laboratório, para fazer essa definição, são feitas pelo menos 3 amostras com umidades diferentes até se definir essa umidade ótima. Tranquilo? Beleza, agora a gente vai para o campo. Quando a gente vai para o campo, a gente não tem como fazer 3 amostras. A gente vai pegar o solo com a umidade que ele está, levar esse solo até a umidade ótima, ou seja, se ele estiver muito seco, hidrata ele, molha ele, e se ele estiver muito molhado, deixa ele em temperatura ambiente para ele secar, e depois a gente faz umedece se for preciso, ou compacta direto. Mas como é que a gente vai ter esse controle? Visual? Não, a gente não tem como só com o olho saber qual é a umidade de um solo. Para isso a gente precisa de ensaios. E o ensaio que a gente utiliza em campo para a realização dessa definição da umidade para comparar para ver se está com a umidade ótima, na verdade não existe um tipo de ensaio, existem vários. Mas o mais comum e o mais usual é a utilização do speed test. Bem, com isso a gente vê que o speed test ele não é feito para determinar o peso específico atingido do solo, mas sim a umidade. E como é que o speed test faz essa determinação da umidade? Para isso, ele utiliza um composto químico, que é o carbureto de cálcio. Ele vem colocado, o solo é colocado em um medidor de pressão a gás e o carbureto de cálcio. E ao agitar esse medidor de pressão, a cápsula do carbureto de cálcio estoura e no medidor do medidor de pressão vai dar um número. Esse número se leva para uma tabela específica, que normalmente a fabricante do speed test já fornece junto com o equipamento, e é determinada a umidade ótima do solo. Logo, essa afirmação que nós temos nessa questão, ela está certa ou ela está errada? Muito bem, ela está errada. Esse é o gabarito da nossa questão. Tranquilo, pessoal? Foi tranquila essa nossa resolução de questões, né? Chegamos ao final dessa resolução de questões, mas não fique com dúvida, não se desespere caso não tenha entendido alguma coisa. Qualquer coisa, é só contar com a gente através dos nossos canais oficiais de esclarecimento de dúvidas. Não se desespere. Contata a gente que a gente está aqui para te ajudar a chegar no seu objetivo. Tranquilo? Até a próxima. Fui!